fala sobre insuficiência renal, que atinge cerca de 10% da população brasileira, mas o maior problema é que a grande maioria dos afetados, cerca de 90%, não sabem que essa doença está presente, porque os sintomas começam a aparecer quando o rim já perdeu pelo menos metade da sua função. Para explicar melhor sobre a importância do rim e o risco de doenças no órgão, eu recebo hoje o Dr. Ricardo Artigiani, que é patologista, membro da Sociedade Brasileira de Patologia e chefe da disciplina de Patologia Cirúrgica da Unifesp. Muito obrigada, doutor Ricardo, por ter vindo. Obrigado. A gente estava conversando agora, antes do programa voltar ao ar, sobre o que é patologia, né? Patologista é uma especialidade que examina os tecidos. Então, nós fazemos a parte de biópsia e necrópsias, principalmente biópsias da população, seja qual órgão for. Somos poucos. O número de patologistas em relação à população, ao número de médicos em geral, é bem menor, mas é uma sociedade, são médicos bastante atuantes e bastante presentes no diagnóstico da população. Tá. E a nossa produção levantou alguns dados e a gente ficou até assustado de perceber que 90% de quem tem uma doença renal não sabe que tem essa doença renal, né? Vai saber na hora que o rim já está bem comprometido. Doença renal, ela tem essa característica, ela é silenciosa e ela é muito debilitante. Porque quando se faz o diagnóstico, por volta dos 40, 50 anos, que é a maior parte dos pacientes, ela acaba debilitando muito a vida desse paciente. E ela é extremamente silenciosa. E está relacionada com fatores bem simples da vida, com obesidade, que é endêmica na população, hipertensão arterial e diabetes. Principalmente, saber que as duas primeiras estão relacionadas com obesidade. Então, é o grande problema nosso hoje na nossa população. Agora, existe algum exame para que a gente consiga alertar a população e tentar, de alguma maneira, diminuir esse índice de 90% que nem sabe que tem a doença? O problema são sintomas, né? Primeiro, a população ficar alerta aos sintomas. Sintomas são bem inespecíficos. É edema, principalmente inchaço nos pés, nas pernas, na face, no rosto, né? Mal-estar geral, dor, principalmente dor contínua na região lombar e alterações urinárias, espuma ou hábito urinário noturno, ou seja, são sintomas muito inespecíficos, muito simples até. E exames, normalmente que se pede, são exames bem básicos. É um exame simples de urina, faz diagnóstico, e também um exame relacionado ao exame de urina, que é o exame de creatinina. São exames simples, bem baratos e que é feito normalmente qualquer médico, não é preciso ser um nefrologista para fazer o diagnóstico de insuficiência renal, pelo menos no seu início. Agora, a insuficiência renal, ela no início é mais leve e depois a situação vai ficando mais agravada, ou ela pode vir já bem forte? Como é que é? Em alguns, ela pode ser, eu posso dividir em aguda e crônica. Tem uma porcentagem menor que a insuficiência renal aguda, ela já é de início abrupto, mas a maior parte da população tem a chamada insuficiência renal crônica, que ela vai evoluindo lentamente. E esse é o grande problema, porque ela é silenciosa. Quando se faz o diagnóstico, já teve uma perda renal muito grande. Agora, apesar da gente ter falado ainda há pouco que ela está relacionada à obesidade, pessoas que não são obesas também podem ter uma insuficiência renal. Hipertensão arterial e diabetes são as principais causas. A obesidade porque está relacionada com os dois, é uma grande causa hoje. Mas as outras também, aterosclerose, hipertensão arterial, que é muito comum, não é necessário ser obeso para ter esse tipo de doença, mas são doenças que estão presentes na população. Eu tenho pelo menos 1/3 da população hipertensa hoje no Brasil, então é muita gente. Mulheres que fazem infecção urinária de repetição com frequência, elas podem ter uma insuficiência renal lá na frente ou não existe relação? Se eu tiver uma infecção apenas restrita à bexiga, não tem, o problema pode não ser tão grave, mas se eu tenho infecções ascendentes, que é o que pode ocorrer, com comprometimento renal, aí sim, ela pode perder glomérulos ou perder a função renal por essas infecções. Por cálculos também estão relacionados. E existe alguma forma de prevenção, doutor? Bom, a prevenção é, primeiro, controle da pressão arterial. Controle da pressão arterial, hábitos saudáveis, ou seja, exercício físico, evitar o consumo de sal, que é muito comum. E, além disso, peso também, o controle do peso que tem que ser. Mas o principal
é você fazer um exame médico, pelo menos após os 30 anos, para poder começar a fazer um diagnóstico com um exame de urina ou creatinina, quando for necessário. Eu também tenho criança, lembrar disso. E no Brasil, nós estamos tendo uma população muito grande de crianças obesas. Então, criança obesa tem que fazer também exame de urina e exame de creatinina. Bom, antes de mais nada, tem que tratar e cuidar dessas crianças, não deixar que elas cheguem à obesidade, né? Isso é um desafio, mas não é impossível. A gente tem que tentar desenvolver hábitos saudáveis de alimentação para os nossos filhos da hora que nascem, né? Com a amamentação, que é importante, e depois cuidar da introdução dos alimentos, tá certo? Agora, antes da gente... Já tem várias perguntas aqui. Antes de passar para as perguntas, eu quero te convidar para assistir junto com a gente a visita da nossa equipe a uma clínica para acompanhar como é que é feito todo o processo lá da hemodiálise, dentre outros tratamentos. Vamos assistir? Então pode rodar. Eu sou Fabiana, enfermeira nefrologista, coordenadora aqui do Centro de Diálise do Hospital Albert Einstein. A gente recebe os pacientes vindos de casa, que são os pacientes ambulatoriais. Geralmente eles ficam em programa, né, até o transplante renal ou conforme for o tratamento clínico que o médico optar. Em geral, eles fazem uma programação de 3 a 4 vezes por semana, com uma duração de 3 a 4 horas, também conforme os exames, conforme a avaliação clínica, conforme a indicação médica. O paciente ele dá entrada aqui no centro de diálise, vindo de casa, geralmente. A gente controla o peso desse paciente, né, para que ele saia num peso adequado. Nós encaminhamos ele até a poltrona, ele é identificado. Existe uma prescrição médica, né, onde a gente valida com o médico, a gente valida com o técnico de enfermagem. E nós fazemos o procedimento de ou puncionar a fístula do paciente, né, com a técnica correta, agulha adequada, ou ligar a diálise através do catéter venoso central, que pode ser de curta ou de longa permanência. Tá? E daí nós iniciamos todo o processo. Antes da punção e antes de fazer a conexão, existe todo um preparo do sistema, né? Nós utilizamos o dialisador, ele tem um preparo, né, todo especial. Para que a gente consiga ter esse preparo especial, a gente precisa ter um tratamento da água. A gente usa água ultra pura aqui no nosso centro de diálise. Através da agulha por onde o sangue vai sair em direção à máquina, ele passa por todo um sistema de filtração através do dialisador. A máquina oferece para esse paciente soluções adequadas para que o pH do sangue fique mais próximo do normal, para que os eletrólitos voltem ao normal. E esse sangue, após passar pelo filtro, ele segue para um catabolha, um dispositivo de segurança da máquina, para evitar qualquer passagem de ar, qualquer passagem de trombo, e esse sangue retorna então para o paciente já filtrado e adequado. Para tudo isso eu preciso ter o tempo, então por isso que a gente usa de 3 a 4 horas. Né? Existem pacientes que fazem menos tempo, então tudo isso é avaliado sessão por sessão. A gente tem uma equipe multiprofissional que é composta pela nutricionista, pelo enfermeiro, pelo médico e pela psicóloga. Então é todo um trabalho multiprofissional para fazer com que ele tenha uma adequação e consiga ficar bem pré e pós-diálise. Então é um conjunto, você precisa ter dialisador eficaz, você precisa ter as linhas adequadas e você precisa ter o tratamento de água perfeito, né, para que tudo possa acontecer com segurança ao paciente. Muito bom, oportunidade da gente entender um pouquinho como é que funciona uma hemodiálise. Quero agradecer ao Hospital Albert Einstein por ter recebido a nossa equipe. Obrigada a Luana também, que fez jus à reportagem como paciente. Doutor Ricardo, quando um paciente chega a esse ponto de ter que fazer uma diálise, ele está com um alto grau de insuficiência renal? Ela está mais grave? Ele tem a perda renal aproximadamente de 90%. Para ele chegar a fazer hemodiálise, ele tem que ter uma história longa, ou já tem que ter uma perda da função renal muito grande. O rim tem uma complacência, ele consegue aguentar
um período ainda de perda glomerular ou de perda da função renal por um período ou uma quantidade ainda muito grande. Tá. No começo de uma insuficiência renal, o tratamento é feito... Ele pode ser clinicamente. Tá, Ele tem um com tratamento medicação. clínico, medicação, controle de pressão, controle da própria doença, mas ele tem um tratamento clínico. Agora, esse tratamento clínico, ele pode ser eficiente, não É chegar a eficiente, ponto pode de ser ter que fazer uma diálise no e futuro? não chegar a fazer, ou pode protelar muito a chegar a fazer uma diálise. Tá. Lembrar que o final do caminho é ou hemodiálise, ou uma diálise, que tem duas, que é diálise peritoneal ou hemodiálise, a maior parte dos pacientes fazem hemodiálise, ou o transplante renal. Ok. A pergunta vem lá de Porto Velho e é do Francisco Gomes de Araújo. Ele pergunta qual é o exame que detecta o problema nos rins. Você falou de dois, exame de urina. O exame de urina simples, que é chamado urina 1, que é o mais básico, e o exame de creatinina, de mensuração. Creatinina. Ok. Então são esses dois exames. São exames de urina. Não tem outro exame que são os mais detecta uma simples. insuficiência renal. Tem outros, mas esses são os mais simples. Tá. A Alzira Zucarelli dos Santos, ela pergunta o que significa o problema suprarrenal e quais são as consequências desse problema numa pessoa de 86 anos. Tem alguma relação com insuficiência renal? Não, aí você tem o problema, a suprarrenal são glândulas que estão acima do rim, que elas liberam hormônios relacionados, inclusive estão relacionados à função renal. É bem mais complexo eu falar de suprarrenal ou de adrenais, que também é outro nome que se usa, mas estão relacionados sim. Ok. A Lúcia Semiguen, de Londrina, problemas renais são hereditários? São uma porcentagem muito grande das doenças renais, existe um risco familiar muito grande. Então, pacientes que têm história familiar, esses pacientes necessariamente têm que fazer exames mais precoces para fazer detecção de doença renal. Tem relação familiar, sim. Ok. A Cláudia Sibélia, de Mirandópolis, São Paulo, ela diz que é portadora de uma doença renal crônica chamada Gefre. Passou pelo nosso site, chegou aqui para mim, GEFR, Geffer. Deve ser algum tipo de glomerulonefrite. Ok. Ela disse que pesava 72 quilos, passou para 160 quilos em 5 dias. Ela pesava 72, em 5 dias ela passou para 160. E depois foi para 58 quilos. Enfim, ela já passou por hemodiálise e queria mais informações a respeito da alimentação. Então vamos falar de alimentação de uma forma geral e eu acho que a gente pode ajudar a Cláudia e outros pacientes que estão com doença renal crônica. Quando um paciente está fazendo hemodiálise, ele precisa ter uma alimentação diferenciada. Eu até ouvi a especialista do Albert Einstein falando que a equipe multidisciplinar é composta por psicólogo e também nutricionista. A alimentação primeiro que é sal. Ele tem que evitar o consumo de sal porque vai reter líquido. Outro tem que ter um controle, isso para o paciente que tem insuficiência renal. Tem que ter um controle hídrico. Ele tem que ter um controle do que ele está ingerindo de líquido. E o outro problema também é que alguns alimentos são proibidos para quem tem insuficiência renal. Principalmente carambola, é totalmente proibido, porque tem toxinas que são extremamente deletérias para esse tipo de paciente. Ele tem que ter uma alimentação que ela é diferente em relação à população normal. Mas tem que ter um controle nutricional muito grande. Então é bom, nesse caso, Cláudia, procurar uma nutricionista, porque vale a pena ter um acompanhamento, né? Como a gente mostrou ainda há pouco na matéria, um acompanhamento multidisciplinar, nesse caso, é bem importante. E acho que você vai se sentir melhor em todos os sentidos. O Tiago Armantes, ele é de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele disse que começou a fazer academia e indicaram alguns suplementos alimentares para adicionar na dieta diária. Esses suplementos podem prejudicar o funcionamento do meu rim? Ele pergunta. Existem alguns suplementos, alguns suplementos eles são principalmente relacionados com ingestão proteica. Se ele tiver uma ingesta hídrica adequada, e ele tem que fazer, antes de começar a fazer esses exercícios físicos, ou fazer uso dessa medicação, ele tem que fazer uma avaliação renal, porque ele vai fazer uma sobrecarga nesse rim. Da paciente de antigamente deve ser glomerulonefrite segmentar e focal, que é comum em paciente jovem. Ela tem que procurar um nutricionista, tem que ser acompanhada de perto esse tipo de doença. Então, para a Cláudia de Mirandópolis, é bom acompanhamento nutricional, sim. A Sônia Pilar, ela é de Patos de Minas. Boa tarde, minha mãe anda sentindo dores nas costas, fez um exame de raio-x e uma ultrassonografia e foi constatado que ela estava com pedra nos rins, além dele estar dilatado. Isso pode ser grave? Isso pode ser. Tem que fazer, ela fez um ultrassom para ver o volume do rim. E o problema do cálculo renal é que ele pode obstruir e ele também pode ser série de infecções.
essa paciente também ela tem que fazer um tratamento adequado, um acompanhamento adequado e, se possível, inclusive, a extração desses cálculos. Ok. A Maria Calixto do Guarujá, ela disse que está sentindo fortes dores na região dos rins. E ela disse que acabou de ver a reportagem e ficou alerta em relação aos exames, mas ela gostaria de novo de saber o nome dos exames, porque ela quer fazer para saber se tem insuficiência renal. Bom, se ela tem dor na região lombar contínua, ela tem que fazer necessariamente um exame de creatinina e um exame de urina básico, o exame de urina 1. E, além disso, se está com dor na região lombar, seria aconselhável fazer uma ultrassonografia de região lombar. Ok. A Catarina de Criciúma, Santa Catarina, ela diz que está com problemas urinários há 3 anos, fez recentemente exames de rins, bexiga e o médico não deu nada. Ela diz que tem a barriga caída, qual pode ser o problema e que medicação ela deveria tomar. Aí teria que saber as causas. Todas essas perguntas, necessariamente vão ter que procurar um médico e ele fazer uma avaliação clínica correta no paciente. Somente fazer o exame não se faz diagnóstico. O diagnóstico é um diagnóstico que ele é clínico, acompanhado da solicitação do exame. Precisa passar no médico, precisa levar isso a sério, porque como a gente mostrou agora, a gente não pode brincar, o rim é um órgão vital. Então, se você percebeu que está com alguma dificuldade, alguma alteração, procure um médico especialista, viu? A Lindamar de Moura Vieira, ela é de Monte Alegre de Minas, ela disse que tem duplicidade de canais nos 2 rins. Ela gostaria de saber se tem como evitar a formação dos cálculos renais. A presença de duplicidade existe numa porcentagem da população. Eu tenho um número maior de ureteres, mas ela fazendo o acompanhamento adequado, tendo uma vida normal, não vai ter formação, não tem uma maior ou menor formação de cálculos. Então, isso é apenas uma variação da normalidade, não tem problema nenhum. Ok. E se você tem mais alguma dúvida, pode continuar mandando seu e-mail. A gente vai encaminhar todos para o Dr. Ricardo Artijani, que é patologista. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Patologia e chefe da disciplina de Patologia Cirúrgica da Unifesp. O telefone 0 operadora 11 3868 2505 ou 0 operadora 11 3672 4197. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos conversar mais. Obrigada. Obrigado.